Meu amigo, meu irmão, minha irmã, fique aqui comigo nesse vídeo que eu tenho hoje uma grande novidade para dizer para vocês, né? Não sei se uma inspiração ou se uma ideia, uma intuição, né? E eu gostaria de dividir isso com vocês. Então, antes de dizer, né, de fato, aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês, há muito tempo atrás eu comecei a estudar, né? Fui fazer teologia e fui fazer teologia na realidade em vista de algo. Algo que não aconteceu ainda na minha vida, mas aqui não vem a questão isso, não vim para falar isso. Para dizer que eu comecei a estudar com o objetivo e no meio do caminho do estudo eu me apaixonei ainda muito mais pela a leitura. Então, realmente eu tenho muitos livros, não estou falando isso para orgulho próprio, mas foi uma graça que Deus deu, a graça e o gosto de poder ler. Então, qual é a surpresa, qual é a novidade? Eu queria dividir isso um pouco com vocês, com cada um de vocês. No mundo que nós estamos vivendo hoje, um mundo muito poluído, seja visualmente, seja auditivamente, e também das literaturas, de tudo aquilo que a gente tem, hoje escolher um bom livro se tornou uma arte. E nós temos, de fato, muitas obras maravilhosas, belas obras. E aí vem a pergunta, o que ler? Veja, a leitura é algo que modifica a nossa vida, a leitura é algo que nos forma. Veja, São Francisco de Sales, por exemplo, ele tinha um livro de cabeceira que era o Combate Espiritual. Santa Teresinha, ela só lia, só conseguia fazer a meditação com a imitação de Cristo. E por aí vai. Foi através de muitas literaturas que os santos eles tiveram a sua mente formada, eles fortaleceram ainda muito mais a sua fé. E desculpa dizer, o nosso povo ainda católico, ele lê muito pouco, né? Muito pouco. Nós precisamos nos aprofundar. E a pergunta é, ler o quê? Então, eu vou começar uma série de vídeos, né? Vou bem devagar aí, não tenho a pretensão de fazer um conteúdo X vídeo por semana, não pensei nisso. Eu vou soltando os vídeos à medida que Deus vai me inspirando e eu vou vendo quais livros, né? Mas eu queria então começar essa série, né, dizendo Eu Indico. O nome da série seria essa, Eu Indico. Então eu vou começar a fazer indicações de livros, né? Pode parecer assim uma pretensão da minha parte fazer isso, mas dizer que eu não estou sozinho, né, nisso. Então, para dizer para vocês que assim, não sou melhor do que ninguém, mas os livros que eu leio, eles estão plenamente de acordo com a doutrina católica. São livros ortodoxos, são livros que contêm ali aquilo que é a mais genuína doutrina católica, né, de mestres espirituais da própria igreja, dos santos da nossa igreja, livros de doutrina, livros de espiritualidade, livros de conhecimentos teológicos, enfim, nós temos aí uma vasta, né, uma vasta biblioteca que a gente pode ir adquirindo e a gente pode ir lendo aos poucos, sem pressa, mas é importante que a gente se forme. O profeta Oséias, ele diz que o nosso povo, o povo se perde por falta de conhecimento. Isso é muito importante. Nós precisamos conhecer para amar ainda mais. Então, hoje eu já queria trazer aqui o primeiro livro que eu gostaria de indicar. Né? O primeiro livro que eu gostaria de indicar é esse aqui, olha. Ser ou não ser santo? Eis a questão. É do padre Antônio Rui Marim, e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse livro. Né? Esse livro ele é importantíssimo, eu vou estar colocando ele aí também para vocês. Gostaria de dizer que eu vou estar colocando na descrição do vídeo, aonde você pode comprar o livro, o link para se você quiser adquirir o livro, você pode ir lá e adquirir o seu livro. Bom, o autor desse livro, vocês estão vendo aqui atrás, olha, esse livro azul aqui, grosso, é do mesmo autor, o Antônio Rui Marim. E por que eu coloquei esse livro aqui? Eu coloquei esse livro aqui porque ele tem tudo a ver com esse que eu estou falando. Na realidade, esse livro aqui que eu estou falando, ele é simplesmente um compêndio
daquela obra. Ou seja, ele é um resumo daquela obra ali principal, que é a Teologia da Perfeição Cristã. Então esse livro, Ser ou Não Ser Santo, ele é o compêndio, ele é o resumo daquele que está ali atrás que vocês estão vendo, né? Então quem é o autor? Quem é Antônio Roio Marinho? Veja, ele ingressou na Ordem Dominicana em 1939. A Ordem Dominicana, que é a Ordem dos Padres Pregadores. Tanto é que no livro tem Antônio Roio Marinho, OP, ou seja, Ordem dos Pregadores. Então, ele, logo em seguida, ele passa então, uma vez que ele entra na Ordem Dominicana, na Ordem dos Pregadores, em 1939, um pouco mais adiante, ele já é colocado como professor na Universidade de Salamanca. Então lá ele de fato exerceu com maestria o dom de ensinar, e ensinar coisas belíssimas, né? E ele é dono de um estilo assim claro, um estilo preciso, né? Então é uma leitura que não é uma leitura difícil, é uma leitura que a gente consegue entender. É claro que tem alguns termos teológicos, e até para dizer que o Padre Roio Marinho, ele é um tomista também, e ele, a maioria das coisas que ele coloca está tudo baseado em Santo Tomás. Então ele escreveu diversas obras, né, fiéis à tradição católica. Só que é importante dizer, Padre Roio Marinho é um padre, de fato, muito fiel à doutrina católica. Esta obra aqui em si, ela tem 288 páginas, divididas em 4 partes. A primeira parte, ela trata da santidade de modo geral. A segunda parte, dos princípios fundamentais. Então ele vai falar um pouco da graça, inabitação da Trindade na alma. Ele vai tratar toda essa questão. A terceira parte fala desse caminho para a santidade, o caminho que nós precisamos percorrer para a santidade. E a quarta parte, ele fala sobre a oração como um meio de santificação. Então é uma obra que vale muito a pena, eu recomendo. Esse livro me ajudou imensamente. O meu está todo riscado, né? Todo cheio de anotações. Eu já fiz muitas pregações usando coisas que eu tirei desse livro, porque é uma doutrina segunda, uma vez que está baseado no Catecismo da Igreja Católica e com a chancela, né, de Santo Tomás de Aquino. Tem muitas coisas aqui que é Santo Tomás puro. Ele coloca de uma maneira sistemática, organizada, e de uma maneira que a gente consiga entender. Então fica aí a dica, né? Ser ou Não Ser Santo é a primeira indicação. E claro, depois mais para frente falarei daquele livro ali, Teologia da Perfeição Cristã, que é de fato a obra completa, muito mais aprofundada das questões que o Padre Roio Marinho trata nesse livro aqui. Fica a dica.